Hoje tem Flamengo em campo pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Eu não sei se eu comemoro ou se eu choro. José Boto receberá denúncia grave em negociação com o Vitão. Internacional promete na justiça acusá-lo de assédio. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Pedi para vocês que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, vamos começar aqui sobre o Flamengo hoje, pelo Campeonato Carioca. Rapaz, contra o Bangu. Flamengo aí que é o penúltimo colocado e o Bangu que é o último colocado. Flamengo em 10º e o Bangu em 11º. Ou seja, o Flamengo tem que ganhar esse jogo para tentar sair das últimas posições, entregar o bastão aí para o elenco principal, né? Pelo menos com 5 pontos, né? Ai. Esse time com Thiaguinho, Carlinhos, Pablinho, gente, não dá para confiar. Esse técnico Kleber dos Santos, pelo amor de Deus, né? O Cleiton tá de volta, o time alternativo. Ele que foi muito criticado aí, formando dupla de zaga com o Pablo, porém lá nos Estados Unidos contra o São Paulo jogou bem. E detalhe, não foi nem jogando no time principal, foi no segundo tempo quando o Felipe Luiz fez todas aquelas movimentações. Ou seja, o problema tá realmente no técnico. Vou até dar aí um salvaguardo aí pro Carlinhos e pro Pablo, que talvez seja o esquema tático do técnico que não está ajudando, porque Cleiton lá jogou bem. Então vamos lá, com o Thiaguinho no banco, o Flamengo deve ter novidades contra o Bangu. O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, dia 22, às 19 horas, contra o Bangu, no estádio Castelão, em São Luís, lá no Maranhão, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Após 3 jogos sem vencer, o técnico interino Kleber dos Santos prepara 3 mudanças no time titular. Uma delas é o retorno do zagueiro Cleiton, que estava com o elenco principal nos Estados Unidos. O atacante Thiaguinho, titular nos 3 primeiros jogos, treinou entre os reservas e não deve começar a partida. O meia João Alves, que entrou no segundo tempo da derrota para o Nova Iguaçu, entra no lugar posicionado no meio campo. Assim, Lohan pode atuar aberto numa ponta de ataque. A última mudança pode ser a saída de Guilherme Gomes para a entrada de Wallace, que marcou o gol na última partida. Então, Flamengo deve ir a campo com os seguintes jogadores. Provável escalação, lembrando que a escalação oficial saiu 1 hora antes. Diogo Alves, Daniel Salles, Pablo, Cleiton e Zé Wellington. Ryan Lucas, Fabiano e João Alves. Wallace, Lohan e Carlinhos. Esse aí é o time que vai enfrentar o meu Bangu. Meu Bangu, entre aspas, porque eu moro em Bangu, tá? Eu sou flamenguista de corpo, alma e espírito. Bom, mudando aqui de assunto, apelido diferente, sonho do ídolo no Brasil, Arrascaeta, e revela curiosidades e cita ex-companheiro do Flamengo. Vamos lá. Arrascaeta vive a expectativa de vestir pela primeira vez a camisa 10 do Flamengo. Enquanto a oportunidade não chega, o uruguaio abre o coração e conta curiosidades da vida. Em entrevista ao canal GOT BR, o ídolo rubro-negro respondeu que tem o maior sonho é a conquista do Mundial de Clubes. Além disso, o meia revelou um apelido curioso e tratou Neymar como ídolo e lembrou de Rodinei como o mais resenha. Vamos para a resposta, perguntas e respostas de Jorge Arrascaeta. Melhor time que enfrentou? A Argentina. Melhor jogador que jogou contra? Neymar. Um sonho? Ganhar o Mundial de Clubes. Um ídolo no Brasil, Neymar. Jogador mais resenha, Rodinei, esse aí, né? O concurso. Orgulho na carreira. Ele diz o seguinte: tudo que já conquistou no Brasil. O que toca na playlist dele? Sertanejo, pagode e funk. Comida favorita? Churrasco, churrasco com chimarrão, fandango, carne e mulher, é disso que o velho gosta, é disso que o velho quer. Eu acho que é isso que o velho quer, né? Bom, arrependimento. Ele respondeu o seguinte: tudo é um aprendizado, não levo arrependimento. Arrascaeta fora de campo. Ele respondeu: só mais uma pessoa. Diz que ele é super gente boa.
Bom, apenas o nome apareceu 2 vezes nas respostas de Arrascaeta. Neymar, o atacante do Al Hilal da Arábia Saudita, tem as negociações em andamento com o Santos e é o melhor jogador que ele enfrentou. E é um ídolo no Brasil, segundo Jordian de Arrascaeta. O ídolo dele no Brasil é Neymar. O craque do Flamengo teve a oportunidade de enfrentar o atacante em confrontos pelas seleções brasileira e contra a seleção do Uruguai, né? Bom, vamos aqui seguindo com as informações, trazer para vocês o cronograma e a programação do Flamengo para essa semana. Hoje e amanhã, quinta-feira, né, dia 22 e dia 23, treino às 16 horas no CT Ninho do Urubu. Sexta-feira, dia 24, vamos lá, treino às 9h30 no Ninho do Urubu, às 15 horas e 30 minutos, voo do Rio de Janeiro para Brasília, né? No sábado, dia 25, às 9h30 da manhã, treino no Ninho do Urubu para os jogadores que não foram relacionados para a viagem para Brasília. Às 16 horas e 30 minutos, Flamengo enfrenta o Volta Redonda no estádio Mané Garrincha. 21 horas e 30 minutos, domingo, voo de Brasília para o Rio de Janeiro. Isso no sábado. No domingo, dia 26, né, de janeiro, treino às 10 horas da manhã no CT Ninho do Urubu. Régua lá em cima, não tem descanso. Agora vamos para um absurdo aqui. Gente, é muita sacanagem, né? A inversão de valores é tremenda na vida e também no futebol. José Boto receberá denúncia grave do Internacional por assédio em negociação de Vitão com o Flamengo. O clube gaúcho está incomodado com a postura do dirigente. A possível transferência de Vitão para o Flamengo vem se transformando em uma novela e promete ter episódios traumáticos para todas as partes envolvidas. Uma situação grave é a informação que o dirigente mantém contato direto com o empresário do atleta e com o próprio jogador. A situação em si está irritando a diretoria da equipe gaúcha, que agora decidiu tomar medidas cabíveis nessa situação revelada na noite de terça-feira, dia 21. E está dando o que falar, ou seja, eles vão na justiça acusar José Boto por assédio moral. Paga o Thiago Maia aí, por favor. Dá essa moral pra gente. Flamengo que aumentou a proposta para tentar contratar Vitão, oferecendo aí 11 milhões de euros, ou seja, pagaria 6 milhões, né, ao 7 milhões em espécie para o Internacional e abateria a dívida de 4 milhões de euros aí com o jogador Thiago Maia. Mas eles são irredutíveis e não querem. Então paga o Flamengo. E o Flamengo não pode nem cobrar devido ao péssimo contrato feita aí pela gestão anterior. Bom, seguindo aqui, foco na estreia. O elenco principal do Flamengo iniciou na terça-feira a preparação para o jogo contra o Volta Redonda no sábado, dia 25, pelo Campeonato Carioca. A partida marcará a estreia oficial do time de Felipe Luiz na temporada. O treinador comandou a atividade, né, às 16 horas no CT Ninho do Urubu. Então foi ontem, né, a apresentação lá de Juninho. Eu botei algumas coisas para vocês aí na nossa página Amaury de Paula Santos. Quer sair? Desvalorizado e sem espaço no elenco principal, Lohan deseja deixar o Flamengo e o jovem mostrou interesse no projeto do CSKA da Rússia. Está disposto a aceitar a transferência. A última proposta do clube russo pelo jogador foi de 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões e 300 mil reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. O Flamengo já falou que venderia o atleta por 10 milhões de euros. Vamos aguardar para ver se a negociação continua. Bom, mudando aqui de assunto, Nicolas de la Cruz revela sentimento de dívida com o Flamengo. Vamos para o que disse Nicolas de la Cruz. Ele falou o seguinte, abre aspas: Eu tinha o desejo de conhecer o que é o mundo Flamengo. Encontrei tudo o que pensava. Foi muito importante me deparar com um clube que sabia o que queria. O seu propósito, obviamente que estava tudo muito lindo, mas tinha que jogar, tinha que render. Eu sei o preço alto que pagaram por mim. Então, também é uma possibilidade, um compromisso que eu sinto que tenho que devolver ao clube a impressão que tinha criado. Fecha aspas, disse Nicolas de la Cruz. Eu creio que nessa temporada de 2025 você fará boas atuações. Tenho plena certeza disso. Bom, além da contratação e regularização do atacante Juninho, que foi apresentado na terça-feira, o técnico Felipe Luiz recebeu uma outra notícia positiva no início da temporada. Everton Cebolinha, que havia sofrido grave lesão no tendão de Aquiles,
em agosto do ano passado, já está 100% recuperado do problema médico e retornou aos treinamentos, ou seja, mais um reforço para o Mengão. Voltando a falar aqui de Vitão, né? O Flamengo segue insistindo na contratação de Vitão do Internacional. O mais querido apresentou uma proposta de contrato de 4 anos com a possibilidade de extensão por mais um ano, além de um salário superior ao atual que ele recebe lá no Internacional. Os representantes do atleta irão se reunir hoje com a diretoria do Clube Gaúcho para debater sobre a transferência e o Flamengo aguarda o desfecho dessa reunião para avançar nas tratativas. Bom, e seguindo aqui, ó, agentes querem Vitão no Flamengo, ou seja, o staff dele, o staff do zagueiro Vitão estariam forçando a saída do jogador do Internacional para o Flamengo. Juliano Bertolucci, empresário do atleta, tem boa relação há anos com o rubro-negro. Além disso, os representantes de Vitão terão uma reunião com a diretoria do Internacional para tentar avançar na venda. Tudo indica que essa negociação será muito positiva para o Flamengo, apesar do jogo duro que o Internacional vem fazendo. Agora fala sobre Neymar, né? O Flamengo desistiu de enviar a proposta para o Neymar quando ouviu do staff do jogador que ele queria só fechar um contrato por 6 meses. É o contrato que ele assinou de empréstimo lá com o Santos, até o meio do ano, né? Bom, alguém aí lembra do Bar do Chico? Claro que sim, né? A torcida do Flamengo se reunia ali, as organizadas, também quem não era da organizada, para tomar um caramingá antes do jogo, um refrigerante, uma água, cantar, se preparar, fazer o aquecimento. O Bar do Chico parece que encerrou as atividades. Trazer essa matéria aqui do GE para vocês. Ó. Ponto de encontro de torcedores do Flamengo, o Bar do Chico encerra atividades. Os rubro-negros costumam se reunir em frente ao Bar do Chico em dia dos jogos do Flamengo no Maracanã. Os torcedores do Flamengo que frequentam o Maracanã costumam fazer o esquenta das partidas na esquina Rua Luiz Gama, né, com a Rua General Canabarro, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Neste ponto, precisamente, está o Bar do Chico, que não abriu as portas desde a última sexta-feira, dia 17, gerando preocupações aos rubro-negros. De acordo com o Globo, os empregados estão sem informações sobre o futuro do Bar do Chico. Segundo relatos, um dos sócios viajou e o outro não tem aparecido para trabalhar. O espaço funcionava diariamente de 11 horas da manhã até 1 hora da madrugada, com música alta e muita festa em dia de jogos. Bom, eu não sei o que aconteceu, parece que os sócios brigaram, né? Eu tive um colega nosso aí falando numa outra canal aí no YouTube que tem um racha entre os dois sócios, né? Pô, logo agora o campeonato carioca vai começar a rolar aí no estádio do Maracanã, o Bar do Chico fecha. Bom, mudando aqui de assunto, Libertadores e Mundial. Foi assim que o Flamengo se tornou favorito para a contratação de Danilo, meus queridos e minhas queridas. Olha só, o Flamengo está avançando em busca da contratação de Danilo da Juventus da Itália. Após saber do interesse do Flamengo, o brasileiro voltou atrás e decidiu não reforçar o Napoli da Itália. Mas como o Flamengo conseguiu convencer o capitão da seleção brasileira a vir para o Mengão? Eu trago aqui, ó. O Flamengo ganhou a concorrência por Danilo por conta da participação na Libertadores e no Super Mundial de Clubes. Além de disputar grandes competições do futebol mundial, o jogador admirou a estrutura rubro-negra que não deve nada em relação aos grandes clubes europeus. E, por fim, a identificação que o brasileiro possui com a Juventus fez o atleta repensar a ida para Nápoles. A informação é do GE. Então, em breve teremos informações aí sobre a chegada de Danilo nas próximas horas, nos próximos dias. Ele está fazendo a negociação amigável lá para poder vir imediatamente para o Flamengo. Bom, vou deixar uma palavra de meditação aqui para vocês, né? Nessa quarta-feira de manhã, Marcos 4, versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, os discípulos estavam no barco em alto mar e o vento batia, as ondas batiam e eles estavam temerosos. E Jesus estava dormindo tranquilamente quando ele ouviu aqueles murmúrios dentro do barco. Jesus pediu para o vento cessar e o mar acalmou. Se a sua vida está passando por tribulações, por
tormentas, se você está preocupado, entra no seu quarto, ajoelha e ora, que Deus fará essa tempestade que está sobre a sua vida passar e o mar ficar calmo e você seguir em frente. Sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.